Bom, então, continuando a conversa aqui com as meninas, eu acho que agora eu queria pegar aquele público que eu falo que é meu xodózinho, são as gestantes. Também são duas especialidades que andam junto com a gente, né? Se eu tiver que escolher um tema dentro da obstetrícia para abordar com a Joana, eu acho que a gente não tem como fugir do diabetes gestacional, né? A gente sabe que a gente também está envelhecendo tá engravidando cada vez mais tarde. E um dos fatores de risco para o diabetes gestacional não é só o sobrepeso, não é só a história familiar, a idade materna também influencia. A gente tem aquele rastreio que a gente faz, né, ao redor ali de 24, 26 semanas, né, 26, 28 semanas, e que a gente faz ele universal, já tem bastante tempo, porque isso faz parte da nossa rotina, né, fazer aquele paciente, não, nunca fui diabético, e se assusta com o resultado de um TOTG, que é o nome que a gente dá, alterado, né. O que você tem para acrescentar para a gente? Acho que o rastreio ele está bem definido, a gente está falando de diabetes gestacional, aquele que foi diagnosticado ali na gravidez. Como é que é esse acompanhamento? O endócrino ele é importante, porque às vezes eu vejo que algumas pessoas demoram para encaminhar para o endócrino. Não é todo endócrino que faz diabetes gestacional. Então, às vezes, o que eu falo para os pacientes é, não, porque eu tenho endócrino, porque eu tenho hipotireoidismo, por exemplo. E às vezes eu tenho a liberdade de falar com o paciente, olha, seu endócrino ele acompanha a diabetes gestacional. Você pergunta para ele, porque não é todo o endócrino que acompanha. E nem que durante aquele período só da gestação ela seja vista por um endócrino que saiba manusear um diabetes gestacional, porque cada vez está mudando mais, né? Não é mais o básico. Primeiro, elas ficam muito assustadas com o diagnóstico, muito, né? Nossa, muito, né? Chegam chorando muitas vezes. Então, acho que meu papel também é passar a experiência e tranquilizá-las, né? Então, realmente, o rastreio universal agora já está bem estabelecido, né? Esperamos que sim. Sim, né? acho que sim. E o que mudou... Se não está, é para estar, É para estar. Todo mundo tem que fazer, com 20 anos, magrinha, todo mundo vai fazer. Então, aquele rastreio de primeiro trimestre mudou um pouco. Então, agora é importante, é recomendado pelos consensos brasileiros e internacionais, a gente fazer uma glicemia no primeiro trimestre. E logo no início do pré-natal, né? A gente parece isso muito óbvio, porque quem faz muita gestação de risco já pede, mas mesmo no baixo risco, a gente tem que pedir aquela glicemia assim que a paciente engravidou. Os valores de corte são mais baixos do que fora da gestação. Então, aquele paciente fala, não, doutora, diabetes, poxa, já estou com diabetes com 100 de glicose em jejum, na gravidez está. Então, é importante relembrar esses valores. Então, uma glicemia em jejum acima de 92 é um diabetes na gravidez. A hemoglobina glicada, que é aquela molécula que avalia a glicose dos últimos 3 meses, ela não é para diagnóstico, mas no primeiro trimestre ajuda a gente, porque algumas pacientes já tinham diabetes antes e não sabiam. Né? Então, uma hemoglobina glicada acima de 6,5 no primeiro trimestre, ela já tinha diabetes. Agora, existe uma entidade chamada diabetes diagnosticada na gravidez. Então, glicemias de valores de fora da gravidez, na gravidez, são diabetes diagnosticado na gravidez e não diabetes gestacional, que são coisas diferentes. E a partir desses valores, a gente entende o que vai acontecer com essa gestante. Mas o que a gente espera dela durante o pré-natal? O que ela espera do pré-natal? Claro, umas glicemias mais altas no primeiro trimestre, uma hemoglobina glicada mais alta no primeiro trimestre, ela tem mais chance de precisar de insulina lá na frente, um bebê maior lá na frente, então a gente vai ter um carinho melhor com ela. Mas o mais importante, diagnosticou, acalmar a mãe, né, a mãe que vai ser, e falar, olha, vamos fazer o tratamento, que é nutricional, mudança do estilo de vida e monitorizar a glicemia. Então, a gente pode orientar a fazer a ponta de dedo, e a maior parte dos pacientes vai ficar com dieta e atividade física, 80% a 90%. Então, a resposta é muito boa. É engraçado que sabe a pergunta que elas fazem? Então, agora é uma gestação de risco? Eu falei, cara, você quer uma definição? Tá bom, mas tem riscos e riscos, né? E se você... Aí eu inverto a pergunta. Mas sabia que se você tratar, você vai ter muito menos risco de pré-eclâmpsia e de hipertensão na gravidez? Então, vamos começar a dieta, vamos começar a atividade física. E outra questão é o envelhecimento. Envelhecimento é uma palavra feia, né? Mas a gestação está se dando mais tarde pelo mundo moderno que a gente vive. Sim. Eu acho que é um fator de risco que a gente tem visto, né? Diabetes cada na vez gravidez. Mais. Muito frequente, além da obesidade, fatores tradicionais, né? Sim. Aquela pessoa que já tinha um ovário policístico antes, que já estava acima do peso, que já tinha um pré-diabetes antes, que tem história familiar de diabetes.
e a idade, né? A idade acaba entrando aí nesse acompanhamento. Sim, sim. Rapidinho, essa gestante diabética, ela tem um risco maior de ser diabética no futuro, fora Isso da é gestação? super importante. É. Então, tratar o diabetes na gravidez não é só pela gravidez em si. Então, tem benefício materno, né, que a gente falou, da pré-eclâmpsia, tem benefício para o bebê, que vai ter um peso melhor, menos chance de cesariana, menos complicações periparto, mas lá na frente, aquela mãe tem mais chance de ter diabetes. Então, e aquelas mães que mudaram o estilo de vida, que tudo que aprendeu na gestação manteve depois do parto, ela tem um risco muito reduzido. E outra informação importante também, aquela mãe que teve diabetes na gravidez também tem um risco cardiovascular maior lá na frente. Tá. Então, a pessoa que deve manter hábitos saudáveis no pós-parto, isso é custo eficaz. Então, por isso que, apesar de estamos diagnosticando mais, o custo lá na frente talvez seja até menor, porque ela pode mudar o estilo de vida para sempre e ter menos diabetes, menos doença cardiovascular lá na frente. Eu costumo falar para os pacientes que é como se a gravidez fosse a chance dela ver como é que o organismo dela responde a essas mudanças, entendeu? Tanto para o diabetes como para a eclâmpsia. Tanto que para a eclâmpsia agora ela entra no fator de risco cardiovascular do American Heart. Ele entrou, a pré-eclâmpsia ele entrou agora como fator de risco para doença cardiovascular. Então, mostra realmente essa interação que tem a sua resposta, porque hoje em dia a pré-eclâmpsia é um mundo à parte. É uma síndrome, né? A gente fala que a pré-eclâmpsia é uma síndrome. Da mesma forma que a gente está vendo o diabetes. Uma síndrome metabólica que está acontecendo ali na gravidez. E a sua resposta do seu organismo aquela mudança, aquela solicitada maior que o organismo está te dando. E um momento que a mulher está mais sensibilizada às mudanças. Mais sensibilizada às mudanças. Então, é como se fosse uma janela de oportunidade. Isso, boa. Exatamente, como se fosse essa janela. O que eu acho interessante a gente falar é que muitas vezes, quando a gente fica em cima, que eu brinco que na diabetes o feto às vezes denuncia esse descontrole, né, o feto está maior, tem mais líquido, para o feto também ter repercussão, ele está descompensado. Né, quando a gente fala naquela evolução dos 2 primeiros anos de vida, né, a vida intrauterina está cada vez mais impactando na infância e, consequentemente, na vida daquela criança. Isso é uma outra coisa importante. Tratar o diabetes na gravidez altera a vida dessa criança. Né? A gente já tem estudos aí até que as crianças com 20 anos de idade, mais ou menos. Então, mesmo quem fez dieta e atividade física, um tratamento habitual, quem precisou usar insulina, enfim, também usou, mas o bom tratamento do diabetes na gravidez diminui o risco dessa criança ter síndrome metabólica, ter um IMC mais alto lá na frente. Isso, a grande hipótese seria a epigenética, aquele ambiente intrauterino mais hiperglicêmico alteraria a epigenética desse bebê, aumentando a chance de síndrome metabólica, ganho ponderal lá na frente. Então, é mais uma oportunidade para tratar mãe e filho. Não, e o que eu falo muitas vezes, né, a insulina, ela não é mal vista na gestação. A gente precisa delas muitas vezes, o nosso raciocínio eu preciso dela para melhor controle, já que o que eu estou fazendo não está suficiente, isso não está agravando a minha gravidez no sentido, agora esquece, comecei insulina. Agora eu sou de altíssimo risco. Agora eu sou de altíssimo risco. Não, tá tudo ali, entendeu? Só que a insulina, hoje em dia, a gente manuseia muito melhor. A gente insulinas que são mais confortáveis, né, do manuseio, enfim. Pelo contrário, às vezes libera um pouco mais a paciente quando ela vem, inclusive, com perda de peso. Porque elas começam a restringir tanto a dieta que começa a atrapalhar a gente nessa avaliação. E a insulina vai te liberar, como se fosse te permitir. E elas ficam preocupadas com antecipação de parto. Mas isso melhorou muito. A gente não estava no diabetes tipo... Uma hiperglicemia vai antecipar o parto. Vai, uma descompensação muito mais que do não que o vai uso de uma nascer insulina. Tão bem, exatamente, com chance de ir para UTI, desconforto respiratório e tudo mais. Então mudou muita coisa. Está muito melhor. E o que, dentro ainda, né, desse grupo que a gente tem falado, mais o que está ali rodando o nosso receio dessas pacientes durante o pré-natal, tem uma coisa também que vem junto, né, que é a constipação. São com o combo da hemorroida, com o combo da hemorroida, que é uma tragédia. Agora a paciente chega no final e fala assim, agora eu tô derrotada. O que eu recebo de mensagem, agora já era. Agora a hemorroida apareceu. Agora aquela constipação que era ruim tá pior. Entendeu? Quando fala assim também, que eu não sei se falam pra você, devem falar, o parto foi tranquilo. Agora, evacuar depois com essa hemorroida exatamente, foi a pior parte. Foi mais difícil mais do que o parir. Exatamente, é isso aí. E o que a gente tem, assim, porque eu acho que mistura um pouco essa questão, porque a gente perde a capacidade na gravidez de identificar por que tem essa constipação. Porque uma coisa é a paciente que ficou constipada com a gravidez, a gente sabe da progesterona, aquilo tudo, essas são mais fáceis.
né? A gente sabe que aquelas mudanças... Agora, a paciente que já era constipada, você identificar por que ela é constipada durante a gravidez é muito mais difícil. Ela já não tratava essa constipação direito. O que é muito comum, né? O que é muito comum. É muito mais comum nas mulheres, multifatorial, aquilo que a gente sabe, né? E na gestação piora muito por uma questão hormonal, depois pela própria questão do crescimento uterino, que não tem muito como, né? E aí, pensando em constipação, a gente tem que pensar assim, eu acho que no primeiro trimestre acontece muito quando tem aquela hiperêmese gravídica, que a mulher está vomitando, não consegue se alimentar bem. Então, a falta de fibra é uma causa importantíssima, né? E aí é difícil, porque se a pessoa não consegue comer, imagina repor um sachê de fibra, ela não vai conseguir. Aí a gente tem soluções de comprimido, que não é tão fácil de chegar na dose, goma, manipular uma fibra em goma também é uma estratégia legal, quando a gestante não está conseguindo se alimentar bem. E aí, um pouco mais para frente, tentar, algumas vezes, recorrer aos laxantes mesmo, porque esse efeito, assim, 9 meses, 8 meses, evacuando mal para uma mulher que já tinha uma doença hemorroidária, vai piorar muito mais essa situação da hemorroida, né? Então, às vezes, vale mais a pena a gente aceitar o laxante. Eu falo isso para elas porque são laxantes que viciam o intestino, que numa situação habitual é o que a gente não usa. E elas falam para mim, não, mas esse que não é o que vicia, não é o que eu não posso usar, não é o condenado. Mas assim, esse vai ajudar a gente. Você não naquele vai momento, você vai ficar uso crônico dele por uns meses, até o bebê nascer. O bebê nasceu, aí a gente troca, tem outras grandes possibilidades, mas pelo menos a gente não vai ficar vivendo a questão da constipação crônica ali, sobre a hemorroida, com esforço evacuatório e até o desconforto, né? A qualidade de vida, tudo, o final da gravidez, que é normalmente onde a gente vê que ela realmente aparece, ela já está ali cansada daquela gravidez, ela está na expectativa muitas vezes de um parto vaginal, então ela está realmente esperando e aquilo ali fora fica que quase cólica, que um motivo, né, da constipação acaba tudo né, fica todos ruim. tivemos filhos, lembramos desse momento, ruim, né? Você fica na dúvida, ruim. se é um trabalho, será que eu estou entrando em trabalho de parto, tô com dor. Se eu tô com dor da constipação. Exatamente. E aí é escolher o laxante, né? Que vai ser menos, vai dar menos cólica. Aí algumas vezes é uma situação que eu preciso entrar. Sim. Você me manda paciente, a gente vai administrar ali a constipação junto. E a questão da hemorroida que assim, é difícil, acontece, é fisiológico, então é natural que você tenha essa dilatação do vaso, né? Sim. Do vaso hemorroidário que tá lá em todo mundo e que na mulher grávida vai ficar mais dilatado, que ele regride no pós-parto e vai regredindo conforme o organismo vai voltando, mas não obrigatoriamente ele vai voltar a ser o que era antes. Eu explico muito assim no consultório. Imagina que você pegou um balão de gás de uma festa de aniversário e insuflou e esvaziou. No que esvaziou, ele não é o mesmo mais que estava no início, mas não obrigatoriamente ele vai te incomodar. E aí, se ele não está te incomodando, a gente não precisa fazer nada. Por isso que é super importante, assim, às vezes vem a mulher no final da gestação já querendo tratar a hemorroida. Ou já fala assim para mim, assim que nascer eu quero operar essa hemorroida. E a gente fala, não, calma, vamos esperar o seu organismo voltar, o útero regredir, você vai precisar amamentar o seu bebê, ou mesmo que normalmente que use mamadeira, não importa, você vai precisar ajudar o seu bebê nessa fase inicial, e uma cirurgia não costuma ser esse primeiro momento o momento ideal. Algumas situações a gente acaba recorrendo, porque às vezes é tão ruim mesmo que a gente empurra até o final pro bebê nascer e conseguir operar, mas não é o que acontece na maioria das vezes, porque a maioria regride. E algumas ficam satisfeitas com regride, com a gente consegue lançar mãos anti-inflamatórias, a gente consegue dar mais um conforto analgésico também nessa até fase. Procedimento, os procedimentos não são absolutamente contraindicados, então assim, a ligadura elástica, que é um procedimento que a gente faz no consultório, eu não costumo fazer na gestante, porque se ela tiver um desconforto, eu não posso usar anti-inflamatório. Se ela tiver um sangramento, aquilo vai confundir com sangramento vaginal e gira um problema enorme. Mas
não é proibitivo. Então, se eu tenho uma gestante que está sangrando, por exemplo, eu posso fazer uma ligadura elástica para conter esse sangramento. E no pós-parto é mais... E no pós-parto é super tranquilo. No pós-parto a gente pode fazer. Mas, em geral, eu também não faço, porque assim... Vai regredir. O problema maior que eu vejo é aquela gestante que já tinha a doença hemorroidária e já não tratou antes. E normalmente ela vai inclusive piorar os sintomas ali no meio da gravidez. Muito. Então, assim, eu acho que essa mínimo de aumento de pressão. Essa é uma mensagem importante, assim, para a mulher que está pensando em engravidar, o momento de cuidar da doença hemorroidária, da constipação, é antes da gestação. Porque você vai ter uma gestação muito mais confortável, com a melhora da constipação, com o controle da doença hemorroidária, mesmo que não vá operar, vamos ajustar a evacuação, porque na gestação fica mais difícil, os recursos ficam muito mais limitados. Fica mais difícil. Né? E tem a questão fisiológica da gestação. Sim. E para a gente terminar, se eu tiver que perguntar assim, né, dentro desses mitos que acontecem aí fora, hemorroida contraindica parto normal? Não contraindica. Viu, gente? Não contraindica parto normal. Elas perguntam muito isso. Muito. E depois se elas corrigem mas agora também. Eu não posso mais ter um parto normal. Porque eu tô com essa hemorroida. Não. Ainda até quando é sua paciente, eu falo, a Ju sabe disso. Fica tranquila. Não contraindica. Não é mentira da obstetra. Obrigada, meninas. Obrigada.